E aí galera, beleza? Tô caindo aqui, tô pisando num formigueiro, vai dar ruim, vai dar ruim. Oh. Bom, acho que agora tá tranquilo. E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar de itens que você não pode esquecer quando for fazer uma trilha ou travessia. Esses itens são uma pilha ou bateria extra, um método alternativo de acender fogo, uma manta de emergência, uma refeição extra, um kit básico de primeiros socorros e, claro, dependendo de onde você for, um container de fezes, que também é chamado de shit tube, mas esse é um item que não é para você levar em qualquer lugar, né? Você não precisa se preocupar tanto com isso. Agora que eu já falei esses itens, você já sabe tudo e eu já posso acabar o vídeo, né? Valeu, falou! Vamos lá! As pilhas e baterias extras são principalmente para você usar na sua lanterna de cabeça, né? Que é um acessório que eu considero essencial em qualquer trilha, mesmo em trilhas de um dia, trilhas bate e volta, né? Mas acontece que as pilhas elas podem estragar, a bateria também pode estragar, principalmente se tiver muito frio, né? A bateria pode descarregar. Podem acontecer várias coisas, então é sempre bom você ter pilhas extras. O segundo item que eu falei é um método alternativo para acender fogo, né? Geralmente eu levo um isqueiro para acender o meu fogareiro, mas é bom que outra pessoa do grupo, né, caso você esteja acompanhado, também leve um outro método, né? Eu considero que o legal é outra pessoa ter uma pederneira, né? Uma pederneira, para quem não sabe, são duas peças de metal. Você raspa uma na outra para gerar faísca e isso é o suficiente para você acender um fogareiro. Não confie muito naqueles acendedores que vêm embutidos em alguns fogareiros, porque aquilo lá cedo ou tarde quebra, cedo ou tarde falha. Quanto a fósforos, assim como isqueiro, você tem que tomar cuidado para não molhar, né? Porque se você molhar, você não vai conseguir acender. Item número 3, manta de emergência. Cara, eu sempre levo manta de emergência. Não é comum eu precisar dela, mas eu sempre levo, porque é um acessório que, se não for útil para mim, pode ser útil para outra pessoa. O que é a manta de emergência? É basicamente uma manta retangular com um lado aluminizado, né? Um lado espelhado, que serve para refletir o calor. Então, se você tiver com muito frio, se o seu saco de dormir não estiver dando conta do recado, você pode cobrir ele com uma manta de emergência, com um lado espelhado, virado para você. Aí ele vai refletir o calor do seu corpo de volta, vai te manter um pouco mais aquecido. Se você estiver numa situação de insolação, de desidratação extrema num lugar sem sombra, sem água, você pode fazer o inverso, né? Você pode se cobrir com a manta de emergência com o lado espelhado, virado para fora. Mas isso é muito raro, né? Geralmente as pessoas têm mais problema com o frio mesmo. Outro benefício da manta de emergência é você bloquear ventos, né? Tem sacos de dormir que não bloqueiam bem os ventos, principalmente aqueles de costura mais simples. Então, se você cobrir com a manta de emergência, você vai ter como se fosse um corta-vento ali em cima. E por fim, outra função que eu acho bem legal é você colocar a manta de emergência por baixo de um isolante térmico inflável, caso você use o inflável, né? Porque assim você não só vai adicionar uma camada extra de proteção, como você vai ter um isolante de backup, né? Se o seu isolante inflável furar, você ainda vai ter uma camada de isolamento ali, que é a manta de emergência. Claro que ela não vai te isolar tão bem quanto um colchonete isolante térmico, mas é melhor do que não usar nada. Item número 3 é a refeição extra, né? Eu não estou falando para você levar um prato, uma refeição inteira a mais. Mas, por exemplo, se você costuma levar 200 gramas de macarrão, leve 250, talvez 300, leve um pouquinho a mais, né? Para uma emergência, pode acontecer de você derrubar aquele macarrão, de alguém no grupo ainda estar com fome e querer um pouco mais. É sempre bom levar um pouquinho a mais, né? A quantidade vai variar de pessoa para pessoa. Outra coisa que você pode fazer, ao invés de levar um pouquinho extra do ingrediente, é você levar um outro tipo de comida
que seja mais fácil de preparar. Por exemplo, comidas como macarrão, arroz exigem água, exigem um fogareiro, e caso você tenha problema com disponibilidade de água ou mesmo tenha um fogareiro quebrado, você não vai conseguir cozinhar essas comidas. Então talvez seja interessante que a sua comida de backup, a sua comida extra, seja uma comida seca, uma comida que não precise de água, ou não precise de fogareiro, ou não precise de nenhuma dessas duas coisas, né? Isso pode ser obviamente algum tipo de pão, algum tipo de massa que já vem pronta, frutas secas, enfim, é bom você ter uma comidinha de backup ali. Eu sinceramente nunca precisei disso, eu nunca perdi comida, nunca tive problemas com fogareiro, mas é aquele tipo de coisa que você faz por segurança. Item número 5, kit básico de primeiros socorros. Esse kit merece um vídeo à parte, né? Então eu vou falar só das coisas bem básicas aqui nesse vídeo. Para começar, você precisa de um kit para ferimentos leves, ferimentos superficiais. O que seria isso? Você tem que ter um antisséptico, né? Que pode ser de spray ou de pomada. O antisséptico serve para você limpar uma ferida, né? Se você tiver feito um corte, um arranhão, se você tiver ralado a sua pele, você passa um antisséptico para higienizá-lo. E aí em seguida você pode, obviamente, ter algum tipo de pomada para isso. Eu gosto bastante da pomada de arnica, mas você deve levar também algum tipo de esparadrapo, gaze, algum tipo de bandagem, pelo menos, no mínimo um band-aid, né? É bom você levar também uma faixa para torções, né? Que é uma faixa um pouquinho mais rígida, que você dá a volta num membro torcido. Por exemplo, se você torceu o seu tornozelo, você enfaixa ele para ele ficar um pouco mais imobilizado, né? Para ele ficar um pouco mais firme. Na parte de remédios, é bom você ter no mínimo um anti-histamínico, que é para alergias, né? Se você tomar uma picada, se você for mordido por um animal, se você raspar o seu braço numa planta que cause irritação na sua pele, se você comer alguma coisa que te dê reação alérgica, enfim, o anti-histamínico é o básico, cara. Eu levo isso em qualquer lugar, até naquelas trilhas curtas de 1 hora, porque às vezes a gente vai num lugar onde tinha fazenda, um lugar onde tem, por exemplo, abelhas, e se você for atacado por abelhas, cara, você não tem muito tempo, dependendo da reação que aquelas picadas causarem. Então é bom você ter pelo menos um anti-histamínico. Claro, depois disso tem aquelas coisas mais básicas, né? Um analgésico para dores, principalmente dores musculares. Eu nunca uso esse tipo de coisa, mas já vi bastante gente usando, sempre levo. Os outros medicamentos que eu costumo levar podem ser contraindicados para algumas pessoas. Então, eu sugiro que você vá num clínico geral, né? Você vá num médico, faça uns exames básicos de rotina e peça sugestão de medicamentos para levar na trilha. O seu médico provavelmente vai te dar sugestões mais adequadas do que eu. Eu ainda quero fazer um curso básico de primeiros socorros em ambientes remotos, mas eu ainda não tive essa oportunidade por causa da pandemia, né? Espero que em breve eu consiga fazer, já que eu tomei a vacina hoje! Tá, o último item da lista é o que eu tinha falado para vocês, né? O shit tube, né? O container de fezes. Esse é um item polêmico, eu tenho certeza que só de eu ter citado ele, algumas pessoas já devem ter descurtido o vídeo ou já devem ter comentado alguma coisa xingando aqui nos comentários, né? Isso já aconteceu antes no canal. Mas eu vou explicar qual é o motivo do shit tube, caso alguém ainda não saiba. Basicamente, o que acontece é que em algumas montanhas aqui do Brasil, por exemplo, na parte mais alta da Serra da Mantiqueira, né, a Serra Fina, a Marins Itaguaré, ali no Itatiaia também, o solo ele é muito raso, né? A camada de terra ela é bem pequena, porque essas montanhas elas são rochosas, né? Então você não consegue cavar muito fundo ali. E o outro problema é que ali faz muito frio. Então, juntando essas duas coisas,
as fezes demoram muito mais para se decompor do que demorariam no meio de uma floresta tropical ou no litoral, por exemplo. E isso não seria um problema tão grande se a Serra da Mantiqueira, se essas montanhas que eu falei, não tivessem sido tão visitadas, né? O Pico dos Marins, para vocês terem ideia, chega a passar de 500 pessoas num final de semana. Então imagine o tanto de gente que está subindo lá e que está cagando todos os finais de semana consecutivos. Não dá tempo para toda aquela merda se decompor, então a montanha começou a ficar cheia de bosta, né? Mesmo que as pessoas enterrem tudo aquilo lá, não vai dar bom. Uma coisa que acontece depois quando volta a chover é que a merda começa a escorrer montanha abaixo, aí ela cai em nascentes, ela cai em córregos. Por isso que é tão difícil encontrar água potável na travessia Marins de Itaguaré, porque os pontos de água bons que haviam lá em cima nas montanhas, eles acabaram contaminados, né? Não quer dizer que as pessoas foram cagar na beira do rio, mas que muita merda rolou até ali. Então, pô, cara, faça essa contribuição. Se você for nesses lugares onde se recomenda o shit tube, leve. Não é nada demais, não é um peso absurdo. Você não precisa levar aquele shit tube de cano de PVC que algumas pessoas levam. Você pode levar um pote de plástico rosqueável simples. Dentro dele você leva sacolinha plástica, jornal e um pouco de cal, que é para tirar o cheiro da merda, né? Para desodorizar aquilo e você conseguir guardar dentro da sacolinha. Não é um negócio trabalhoso de fazer, não é tão pesado, só é um pouco volumoso, mas você pode pendurar do lado de fora da mochila. Galera, por hoje é só. Eu tô acabando com a minha voz aqui, eu fiquei tomando muito vento esses dias tentando gravar vídeo pro canal e a minha garganta tá horrível, né? Tomei segunda dose da vacina hoje, capaz que eu ainda fique meio ruinzão. Então é isso aí, galera, valeu, até a próxima.